Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, hoje à distância, Luís Marques e Rui Pego. A Marcha pela Vida, que se realizou no sábado passado em várias cidades do país, acabou em Lisboa, frente à Assembleia da República, com um atentado. Foi o que se tratou. Um homem atirou um objeto incendiário sobre mulheres, crianças e bebés, felizmente sem consequências. A notícia é da Lusa. Os média, assim como os partidos políticos, meus amigos, desvalorizaram o que aconteceu. Chamaram-lhe mesmo incidente, episódio e nunca um atentado. Diz, Luís. Posso começar? Sim, Desculpem sim. lá, Sim, Luís. estou aqui mais longe. Pois, o que acontece é o seguinte: o indivíduo tem 39 anos, portanto, muitíssima idade para ter juízo e para não se revelar um criminoso, não é? Que de facto é o que ele é. E fez esta. Não se percebe muito bem quando ele atira uma espécie de coquetel Molotov muito rudimentar, se falhou a incendiar aquilo, não é? Parece que foi isso mesmo. Parece que foi o que aconteceu. Portanto, é um criminoso na prática, não é? Portanto, falhou, mas é um criminoso. Fez um atentado terrorista. E o que é que lhe aconteceu? Ficou sujeito a apresentações periódicas e proibido de frequentar o local do incidente, que é uma coisa, chamam-lhe incidente, eu chamei a atentado, que é uma coisa terrível, não é? Quer dizer, o homem não vai poder passar ali na rua, que vai ficar muito preocupado com isso. E, portanto, é o que temos. Isto é o lado da justiça, é o lado da comunicação social. Também me parece um bocadinho bizarro que uma situação destas, portanto, um atentado sobre pessoas que vão numa marcha pacífica, com crianças, com bebés, inclusive, a comunicação social parece que foi uma coisa sem importância. Passou assim, enfim, deve ter sido qualquer coisa sem importância. A minha pergunta, que aliás já a vi muitas vezes repetida, nomeadamente nas redes sociais, é se isto fosse uma manifestação de outra tendência, não é? E eu não estou a dizer que esta manifestação pela vida que é da direita ou que é da esquerda, são pessoas que têm uma opinião sobre a interrupção voluntária da gravidez e têm todo o direito a ter essa opinião. E têm todo o direito a manifestar-se, como outras pessoas se podem manifestar por situações completamente diferentes. E até se podem manifestar contra estas pessoas, mas manifestar-se de uma forma democrática. Não é com atentados terroristas que as coisas se resolvem. E, sobretudo, não se resolvem, nunca se resolverão, com penas, entre aspas, com situações destas, em que o indivíduo que faz isto anda a passear-se por aí e tem de vez em quando que aparecer na esquadra para dizer que está por cá. Eduardo. Eu subscrevo tudo o que o Luís Marinho disse e acrescento duas coisas. Primeiro, isto mostra bem o arrastamento e a influência que tem uma notícia da Lusa. Porque o mal original está em chamar incidente a isto. Isto é um atentado frustrado, mas é um atentado terrorista, obviamente que é. Segundo ponto, os próprios partidos políticos falaram em incidente. O PSD, num comunicado que fez o primeiro, também falava de incidente. As televisões só apareceram para fazer esta cobertura, no fundo, porque a certa altura se verificou que o incidente era um atentado e então a partir daí começaram as posições e tal. E depois há outra coisa que mesmo assim eu tenho que fazer o reparo. Eu sei que isto é uma manifestação de famílias, eu sei que, mas em todo o caso, um posicionamento político relativamente a uma questão muito importante da sociedade. É partidário e é confessional, dizem os Rui, organizadores. Mas deixa-me ir ao meu ponto. Sim. É que nos dias tão extremados como são hoje, levar crianças para determinadas situações é sempre muito complicado. Isto é o meu ponto de vista. Bom, isso eu discordo completamente. As pessoas podem levar quem quiserem, né? Podem levar as crianças, os bebés, se quiserem, animais. Digamos que a segurança tem que Isso estar... é liberdade tem que estar individual. Há pais que não é? levam miúdos para os grandes jogos de futebol de 5, 6 anos. Por exemplo, eu já levei os meus. Sim, vamos. Bom, agora, relativamente ao ponto, eu não vou acrescentar muito mais no enquadramento que vocês já fizeram, mas há 2 ou 3 pontos que valia a pena referir.
O que está aqui em causa do ponto de vista da comunicação social, ou seja, daquilo que nos interessa, enfim, principalmente para o nosso programa, é a forma como é que a comunicação social tratou disto, não é? E a acusação é que desvalorizou o que aconteceu, o que efetivamente pode ser considerado uma acusação acertada. Vejamos o que é que se passou. A Lusa, o Expresso e o Correio da Manhã usaram sempre o termo incidente. Talvez por isso, ou não só, a verdade é que o PSD, a Iniciativa Liberal e o LIVRE também utilizaram a palavra incidente. Penso que o Partido Comunista também tomou posição sobre isso. Há 2 partidos que não tomaram posição nenhuma até agora. O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. O que não é, que é estranho, não é? Como é que 2 partidos sempre estão atentos, portanto, às reações sobre noutras áreas, neste acontecimento específico, não disseram nada. Se nós formos verificar depois o que é que nós podemos dizer, mas um incidente, qual é o significado da palavra, não é? Até podia ser enfim, que fosse ajustado ao que se passou. Na realidade não é assim. Basta ir a uma qualquer dicionário, por exemplo, o Moraes, incidente é um facto fortuito. Ou seja, é uma coisa desvalorizada. Aconteceu, mas não teve nenhum tipo de Sim, aconteceu por acaso. Ora, enfim, neste caso concreto, não foi bem assim. Portanto, que não foi bem um incidente porque ele, o coquetel Molotov só não, portanto, provocou um problema grave porque ele, enfim, ou era um nabo, ou era um amador, ou era um incompetente, não conseguiu incendiar, portanto, o rastilho. Mas a verdade é que ele lançou mesmo, tinha pessoas que foram atingidas, ou seja, isto não é um incidente, isto é um atentado. Tinha a mecha. Ele não conseguiu foi ligar, portanto, assim, incendiar a mecha. Ou seja, isto foi efetivamente grave. E a comunicação social desvalorizou. Exatamente. Desvalorizou. Eu vi uma reportagem da SIC que estava bem, não me pareceu que estava bem enquadrada. Ouvi o Miguel Morgado na SIC Notícias na segunda-feira a fazer uma boa análise, um bom enquadramento do que aconteceu, mas posso dizer que, em geral, a comunicação social não esteve particularmente bem, nomeadamente na caracterização do que se passou, o que depois pode sugerir a suspeita de que, se fosse ao contrário, não tinham este tipo de reação. E isso é mau para a comunicação social. Muito mau. E vale perguntar de que é que se queixam os média. Depois disto, de que é que se queixam os média? É preciso olhar para os livros de estilo também. Bom, o YouTube tem os direitos para a transmissão dos Jogos do Mundial, o que constitui uma alteração do paradigma, não é? Porque habitualmente eram os meios tradicionais que tinham os direitos de transmissão. Pedro Moraes Leitão, que é CEO da Média Capital, que detém a TV e a CNN, em entrevista ao Expresso, diz que a Google está a apoiar o lançamento em Portugal da Live Mode. O que é a Live Mode? A Live Mode detém 100% da Cazé TV, que se prepara para oferecer, ao que se diz, pelo menos aparentemente, os Jogos do Mundial em Portugal. A pergunta parece óbvia, não é? Onde é que se vê o Mundial de Futebol? Bem, vê-se na Sport TV, como diz o anúncio deles próprios, não é? Fala-se em muitos sítios, mas vê-se. Isso não há dúvida nenhuma que vai acontecer, porque Sport TV tem exclusivo, enfim. Vai transmitir os 104 jogos, neste caso concreto são 104 euros, porque aumentou o número de equipas. Este tema é um tema atual porque desde logo porque a seleção portuguesa está exatamente no México e nos Estados Unidos, que são 2 dos países organizadores do Mundial, mais o Canadá. E, portanto, estamos a 3 meses do início, mais ou menos 3 meses do início do campeonato, e na realidade Portugal é o único país da Europa que não tem este problema tanto esclarecido. O que está aqui a acontecer, como tu já referiste, há uma empresa brasileira, portanto, que está a intermediar a compra destes eventos, mas ele está a trabalhar sobretudo para o YouTube. O que está a acontecer é que o YouTube está a ser o grande operador, ou começa a ser o grande operador dos grandes eventos esportivos. E eles têm um acordo através desta Live Mode, com a FIFA para a compra de 30 jogos para o mercado português. Esses vão ser transmitidos para o YouTube, sem dúvida nenhuma, por acordo também com a Sport TV. A questão é, e os jogos em aberto? E os canais generalistas? E a seleção portuguesa? O que está a acontecer é que os canais generalistas, tanto quanto sei,
têm estado em negociações, claro, com a FIFA, e sempre que avançam com um valor, a FIFA acha que é pouco. Ou seja, atira sempre como argumento o facto de o YouTube pagar mais. Ou seja, o YouTube está aqui a fazer também um jogo de pagar cada vez mais para evitar, tanto que os operadores em aberto comprem. Aparentemente isto é um teste que a própria FIFA está a fazer, porque ela aparentemente não quer ficar refém dos operadores tradicionais, do sinal aberto, e quer abrir o leque de oportunidades e possibilidades de negócio. Claro que mais tarde ou mais cedo eles vão ter que chegar a um acordo por uma razão muito simples, que a lei portuguesa obriga a que alguns destes eventos sejam em sinal aberto, nomeadamente os jogos da seleção, as meias finais e a final. É o que está na lei, ou no decreto-lei, que anualmente o Governo tem que produzir. Agora, que isto tudo introduz aqui uma alteração, tanto que é talvez o início de uma alteração significativa na forma como os direitos esportivos vão ser comprados e depois distribuídos e divulgados, isso não há dúvida nenhuma, e é estranho que Portugal tenha sido escolhido como, portanto, um ensaio para essa disputa. Como um teste, não é? Porque o Pedro Moraes Leitão, como é que os meios tradicionais conseguirão viabilizar, do ponto de vista comercial, jogos que custam 430 mil euros? O Pedro Moraes Leitão fala em 430 mil euros por jogo. Isso não tem viabilidade nenhuma, mas nenhum tem viabilidade nenhuma. Ou seja, isso não pode ser visto de jogo a jogo. Portanto, ou seja, o argumento Sim, do claro. Pedro Moraes Leitão eu percebo, mas também não é mas há um valor aqui que está a crescer exponencialmente, não é? O valor do jogo duplicou desde o Qatar. A Google em Portugal tem receitas, segundo o Pedro Moraes Leitão também, superiores às donas da SIC e da TVI juntas. Portanto, estamos aqui a chegar a um ponto... Rui, é só para dar uma nota. O YouTube, nos Estados Unidos, tem receitas superiores à Disney, NBC, Paramount e Warner Brothers. 40,4 mil milhões de dólares. A escala mundial é o maior. Depois há aqui uma outra questão, que é o preço dos bilhetes. Estamos a falar aqui que para eles tudo isto são trocos, não é? São trocos. Mas estamos a falar também aqui do preço dos bilhetes, não é? Que são exorbitantes. E há a Federação Europeia de Adeptos, que já tentou várias vezes com a FIFA que a venda fosse mais transparente. E não é. Os bilhetes mais baratos nunca estão disponíveis. E um bilhete para a final custa 3.600 euros. Eu até, para este efeito, até nesta altura, até nem acho assim... Pensei que ia dizer 36 mil. Sim, pois, vais ver, isto é agora, vais ver mais adiante. No mercado negro. O mais barato, dizer o mais barato custa 3.600 euros. Alemanha e Inglaterra. Se os meus amigos estão disponíveis para ir ver a final do Campeonato do Mundo, eu não vos acompanharei desde já. Eu não estou... Mas imagina eu espero que a FIFA nos ofereça um biquinho. Uma final Inglaterra-Alemanha e vais ver o preço, não é? Agora. Luís Marinho, a BBC escolheu para só um bocadinho. O Luís Marinho até pode dar aqui um acrescento, porque eu acho que ele conhece alguma destas pessoas. É engraçado a história do Casa ETV, como tu falaste, que foi uma iniciativa de vários jornalistas brasileiros que viram aqui um negócio, um furo, que é fazer um acordo com o YouTube para começar a comprar direitos. E a verdade é que no Brasil eles compraram os direitos do Mundial dos 22, dos Jogos Olímpicos e agora também destes. O que significa que temos jornalistas que sabem fazer negócios e são bons empresários também, não é? E também do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, não é? Pois, também. Do Brasileiro. Eu conheci cá um deles, eu conheci há relativamente pouco tempo um dos proprietários, um dos homens que criou a tal Casa TV, que é o senhor Marcelo Parada, e que me disse que a audiência média daquele canal, daquele Casa TV, anda na base dos 30 milhões. Portanto, estão a ver mais ou menos a importância que aquilo tem e como é que as coisas cresceram a este nível. E também para se perceber, eles conseguiram, como vocês já disseram e bem, os direitos do Mundial, e no Brasil dividiram com a Globo. Portanto, já é para se perceber bem mas os direitos são deles. A força... Os direitos são deles e da YouTube. Sim. Portanto, já é uma coisa com uma importância muito grande e com um poder muito grande. Aliás, e sei que ele andou por cá a fazer algumas negociações e contactos, portanto deve ter sido exatamente para prevenir a emissão de alguns jogos nesse canal, não é? Quer dizer, um conteúdo premium como o futebol
para os canais generalistas, para os média tradicionais, está em risco no futuro. A BBC acaba de escolher para diretor-geral um homem da Google. A tecnologia vai mandar naquilo que é a nossa atividade em vez de... Isto é, aquela fase do o conteúdo é rei vai morrer às mãos da tecnologia? Eu penso que sim, eu penso que a tecnologia tem tomado, quer dizer, não será de uma forma absoluta, mas até por esta escolha se vê que, digamos, que a visão tradicional está completamente ultrapassada, os próprios aparelhos são hoje completamente diferentes e, portanto, realmente há aqui uma hipertendência para valorizar tudo do ponto de vista tecnológico. O cinema já é feito de outra maneira, tudo evoluiu e, digamos, eu penso que é um processo imparável. Agora, se me perguntas se na sua essência a informação e a construção jornalística vai mudar, eu duvido que isso aconteça de uma forma assim tão substancial. Já mudou muita coisa, vai continuar a mudar, mas sim, o futuro é muito tecnológico, sim, sem dúvida. Sim, foi surpreendente, porque até agora praticamente todos os diretores da BBC vinham da área dos conteúdos, ou eram pessoas ligadas aos conteúdos. Este vem do lado da tecnologia, o que significa que o futuro da nossa atividade vai ser muito marcada pela tecnologia. Aliás, é uma coisa curiosa que agora a CBS nos Estados Unidos, uma outra coisa que fez foi acabar com as rádios. Fechou 700 rádios. 700 rádios, transmissoras, não é? Sim. E a CBS nos tem 100 anos, não é? Portanto, era rádio, não é? Tem 100 anos. Fazia anos, faz 100 anos em 2027, ou faria. Agora acabou. E um dos argumentos que é dado é que precisam de espaço para novas abordagens, portanto, e novas formas de fazer informação. Foi o argumento, aliás, foi dado também no Washington Post, onde eles despediram um terço da redação. O que significa que os algoritmos e a inteligência artificial vão cada vez mais entrar na nossa atividade, isso é indiscutível. Sim, sem dúvida. Luís Marinho, preocupa-te este caminho? Claro, quer dizer, nós já estamos com uma idade simpática, portanto, não é uma coisa que nos vai afetar a nós diretamente, pessoalmente. É evidente que preocupa, mas, por um lado preocupa, por outro lado, temos que considerar que é inevitável, não é? Quem vem, como será o caso agora do Big Chef da BBC, quem vem de uma área que tem uma visão muito mais transversal, uma visão, digamos, de cima e transversal, como eu disse, tem neste momento muito mais vantagem do que alguém que vem tradicionalmente, como chamamos, da área dos conteúdos. Enfim, eu penso que isso faz sentido e penso que, aliás, que é o que vai acontecer, não só na BBC, que vai ser um bocadinho o que vai acontecer noutras grandes estações, grandes e pequenas. Okay. Portanto, é um bocadinho o sinal dos tempos, não é? Quer dizer, não podemos parar a evolução com as mãos, não é? Não podemos parar o vento, portanto é assim mesmo. Não é? Mas há bastiões de resistência, Eduardo. Eu estava aqui a lembrar-me disso, porque o Clube dos Jornalistas, onde que presida Maria Flor Poderoso, tem tido algumas iniciativas, chama-se Conversas de Jornalistas, junta em debate jornalistas mais antigos que passaram, que vêm, enfim, alguns até de antes do 25 de Abril, outros que são intermédios, digamos, e malta mais nova, e é interessante verificar a forma como cada um aborda e cada um fez o seu percurso. São conversas bem interessantes. Naquele tipo de situações ainda não se discute essa substância e transformação para a mera tecnologia, não é? Ainda estamos cada um a falar sobre a atividade como ela, digamos, ainda é de uma forma mais ou menos a contar clássica, histórias, não é? Sim, ainda sim, a contar histórias. Sim. Bom, mas atenção, porque há muita atividade jornalística já dentro de padrões completamente novos, não é? Jornais online, todo tipo e pelo país fora, muitos jornalistas que trabalham isoladamente, ou em grupos, em cooperativas, há uma série de coisas. Mas há iniciativas muito engraçadas a esse nível. Sim. E é bom falar disto. Desde logo a visão, não é? Que está a ser feita de forma Exatamente, completamente
completamente fora dos padrões normais, não é? Em casa. Preservam a memória, no fundo, também, daquilo que é. O Página 1, que é feito praticamente só por meio de duas pessoas, e agora lançaram também o Contraprova. Ao Carlos Narciso, por exemplo, o meu colega da SIC, também. 24 horas também. 24 horas, também tem um pequeno jornal, que é ele que faz, acho eu, e mais não sei quem. Ou seja, há muitas pequenas iniciativas interessantes e que vale a pena valorizar, sem dúvida. Muito bem, os conselhos de redação da rádio e televisão estão em desacordo com a uniformização da marca RTP e pedem uma suspensão imediata do processo. Eu recordo que, em princípio, esta uniformização é estreada segunda-feira, dia 30. Na próxima segunda-feira, portanto. Os jornalistas da empresa pública dizem não se rever nas alterações que implicam o esvaziamento de marcas históricas consolidadas, a perda da autonomia das respectivas redações e evidente prejuízo para todos os cidadãos e para a democracia, e até vão mais longe, dizem que está em curso a fragilização da informação do serviço público e que a uniformização, de alguma maneira, compromete a autonomia editorial da rádio e da televisão. É assim? É isto tudo? A uniformização é isto tudo? A uniformização da marca não estava feita já? Luís Marinho. A uniformização da marca já está feita há muito tempo, não é? Eu não percebo, eu não sei, quer dizer, há uma informação que eu não tenho. Se essa uniformização da marca leva atrás, por exemplo, fusão de redações, etc, etc. Não faço a mínima ideia se isso está na mente dos dirigentes da RTP. Ou se há algumas redações que vão ser de rádio e televisão, etc, etc. Mas mesmo que isso aconteça do ponto de vista físico, eu sei que há sempre uma grande... Isso já foi do nosso tempo, quando se quis... Aliás, o Luís Marques sabe bem também que as críticas que houve quando decidiram, e bem, juntar no mesmo edifício rádio e televisão. Ele sabe bem os problemas que houve na altura. E o que é certo é que se revelou... grupos de trabalho. Sim, eu na altura também estava na rádio, eu estava na sede da RDP, portanto não... agora, nós sabemos que nós somos todos todos não, mas quer dizer, eu quando digo somos, estou a dizer no geral, avessos a mudanças, e as pessoas ficam muito assustadas com este tipo de mudanças. Não vejo, sinceramente, que haja um grande problema na RTP por causa desta uniformização, que aliás basicamente já existe. A marca basicamente é só uma e depois obviamente declinada. Ninguém vai deixar de chamar Antena 1 a Antena 1, Antena 2, Antena 3, enfim. Enfim, não sei bem qual é o problema. Pode ser que haja alguma coisa que eu não conheça, portanto, deixo essa ressalva, mas, sinceramente, não vejo que haja aqui uma grande questão. De resto, a RDP, só para enquadrar, desapareceu juridicamente há 20 anos, para aí, não é? Ficou como mas manteve-se como marca. Manteve-se como marca, é RDP Internacional e RDP África, que, aliás, tem... O processo foi juntar as duas empresas, a RDP e outras também não. E a RDP África dava para uma conversa sobre e o que aconteceu foi que nós mantivemos, na altura, manteve-se a marca RDP, claro, mas a empresa passou a chamar-se Rádio e Televisão de Portugal. Ou seja, antes era Rádio e Televisão Portuguesa e depois passou a ser Rádio e Televisão de Portugal. É claro que as pessoas associam a RTP sempre à televisão e não à rádio. Isso é inevitável. É uma inevitabilidade. Mas que se chama rádio, que a empresa se chama Rádio e Televisão de Portugal, é efetivamente assim. Tanto quanto me parece, da contestação que é feita pelos sindicatos, tem mais a ver com o risco que eles acham que possa existir da fusão das redações e da junção das estruturas. Esse problema já existia há 20 anos quando eu para lá fui e que nós juntou-se e não houve grandes problemas. Quer dizer, houve uma série de chatices, aborrecimentos, contestação interna, mas depois na realidade aquilo até correu bastante bem. Nunca houve um projeto de fundir as redações, houve um projeto de juntar as redações. Chegou a ser aprovado pela ERC no meu tempo a criação de uma direção conjunta, com um diretor comum, com 2 subdiretores, um para a rádio, outro para a televisão, com poderes iguais, mas isso depois, quando eu saí, acabou por ser abandonado, não sei por razões, acho que por razões políticas, mas não tenho essa informação completa, mas a ideia era criar o máximo possível de sinergias,
palavra que eu não gosto, mas não ocorre outra, entre as duas redações e as duas áreas de atividade, tendo em conta que uma das matérias-primas é a mesma que é o áudio, não é? Que é o som. E isso, portanto, tem uma grande... Daquilo que eu me recordo dessa altura, áreas que podem ser comuns sem problemas nenhum, como a agenda, como o planeamento, como a produção, pode ser comum, não tem dúvida nenhuma. Algumas penso que até já são, Luís. Penso que já devem ser. Por exemplo, Toda a agenda. uma área que correu muito bem foi a área do desporto. Portanto, a junção do desporto da televisão com a da rádio valorizou muito a informação da televisão, em particular, porque a equipa da rádio era muito boa e penso que ainda são eles que estão, portanto, são uma parte importante daquilo que é a informação da televisão, pelo menos por aquilo que eu vejo em antena. Destes riscos dos sindicais, estes alertas dos sindicatos estão sempre a levar em conta, como é evidente, mas não me parece que seja um problema complicado. E faz parte das prerrogativas dos conselhos de redação serem ouvidos sobre as marcas das empresas? Não, que eu saiba, não sei se isso está nas funções, nas competências do Conselho de Redação, não tenho certeza. Eu aqui acho que eles se preocupam mais efetivamente com a situação de autonomia de cada redação e evidentemente que isso cria sempre determinados problemas. Já não vai àquela fase mais aguda, mas neste momento há uma área de televisão, uma área de rádio, uma área online, digamos, que tem o digital. Eu percebo que estas coisas têm que ser muito bem feitas para terem sucesso e tem que haver um trabalhar. O facto é que há muito pouca informação concreta sobre aquilo que se vai fazer, não é? Portanto, neste momento nós próprios temos algum conhecimento das coisas, não sabemos, não é? Portanto, bom, vamos ter que avançar, senão não chegamos ao Trump outra vez. E temos que chegar ao Trump. Temos que chegar ao Trump. Antes que o Trump chegue a nós. Exato. Ainda se engana com um drone. Bom, mas ainda queria falar aqui, da distribuição de jornais, seguro, mais uma intervenção de seguro. Atenção Luís Marinho, atenção Arruda dos Vinhos. Mais uma intervenção de seguro que parece que vai ter alguma consequência. Isto é, Governo e VASP voltaram a conversar, os municípios já se manifestaram disponíveis para fazerem parte de uma solução que venha a sair destas conversações. A ação de seguro, no concreto, está a ter consequências, não é? Aparentemente. E sobretudo numa questão tão importante como esta, da distribuição de jornais. Que é uma área que ele conhece bem, porque ele conhece bem, na Macor, portanto, se calhar lá nisto chegam os jornais. E nas Caldas da Rainha também, se calhar, não é fácil. As Caldas da Rainha é capaz de... As Caldas é capaz de chegar. São capazes de chegar. Quer dizer, resta saber se foi só a intervenção de seguro que expultou esta... E se foi, ainda bem, porque está a cumprir exatamente um papel que o Presidente da República deve ter, que é influenciar, claro. Que é pressionar, no bom sentido, para que algumas coisas se resolvam, coisas que estão emperradas, e se ele está a fazer isso, ainda bem, e eu fico muito contente com isso, acho que ficamos todos, não é? Agora, em relação a... Eu acho que, das duas uma, ou o Governo entra nisto de uma forma mais, enfim, mais forte, ou então nós vamos andar aqui a conversar sobre a história da distribuição dos jornais e não se vai resolver. Atenção, porque eu acho que isto também implica dinheiro, como é evidente, é por causa disso que a VASP ameaçou, e não sei se já concretizou, mas acho que não, mas ameaçou sair praticamente do interior do país, distribuir jornais praticamente no interior do país todo. Portanto, isto nós estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de uma coisa que se não houver, não se vai resolver com conversas. O que eu tenho, já falámos sobre este tema, eu na altura critiquei o modelo que o Governo está a seguir para a distribuição futura dos jornais, que é dividir o país ao meio, com duas empresas, tanto quanto se parece, e tentar abrir um concurso para duas empresas, ou dois concursos, não sei exatamente como é que será. Já ouvi muitas críticas, portanto, a este modelo, e a constatação de que, portanto, se não é viável, portanto, uma empresa única para distribuir no país todo, com duas ainda será muito pior. Isso é as críticas que eu tenho ouvido e confirmam a minha percepção. Não sei se este processo, tal como está definido pelo Governo, vai até ao fim e vai ter sucesso. Tenho dificuldades em ver que empresas é que
podem estar muito interessados em distribuir jornais a sul do país, ou de Lisboa para baixo, a não ser que seja para receber os subsídios, porque há aqui 1 milhão de euros, portanto, que estão, aparentemente prometidos para resolver o problema. Se for para isso, assentar apenas, portanto, este modelo de distribuição no subsídio do Estado também parece mal. Enfim, acho que o Estado deve apoiar, mas isto também tem que ser uma atividade, pelo menos, minimamente rentável, portanto, e quantificável. E neste modelo parece-me empresarialmente muito pouco bem pensado. Bom, nós tínhamos aqui outras coisas nesta nossa área dos média para discutir, designadamente a totalidade da posse de Notícias Ilimitadas e Rádio Notícias, donas da JN e do TSF, do JN e da TSF, assim é que é, verbos imaculados, parece que mudou de estrutura acionista, o que pode abrir aqui caminho para outros interessados, mas é um tema que podemos, se calhar, falar na próxima semana. Isto vai continuar. Isto vai continuar. Vai ficar por aqui. Trump avança e recua na guerra do Irão, diz que vai intensificar as ações militares, depois suspende, chama a NATO para controlar o Estreito de Hormuz, para ajudar a controlar o Estreito de Hormuz, e depois diz que já não precisa de ninguém. Quer dizer, o homem é uma canseira, não é? É uma canseira porque nós não conseguimos sequer seguir o que é que ele está a dizer em cada momento. Não há estratégia que resista a esta insanidade, não é? Esta volatilidade permanente do presidente norte-americano. Aparentemente, não. Quer dizer, há aqui ele é uma pessoa, digamos, muito trepidante, para dizer o mínimo. E tem muito, por um lado inconsequente, por um lado imprevisível e, portanto, perigoso, não é? De um certo ponto de vista. Há um ponto que, para mim, acho muito preocupante, é que a situação no Irão parece estar a tender para uma pulverização de vários poderes e de se criarem novos senhores da guerra, visto que aqueles mísseis são disparados de sítios dos mais inesperados. Ele está manifestamente aflito sobre a forma como deve lidar, destratou os aliados e agora tem um problema, e para além disso há aqui um fator que se pode virar contra ele, é porque os parceiros tradicionais, os países árabes com quem ele se dá bem e onde ganha muito dinheiro, enfim, estão a ser atacados e flagelados, e por outro lado ele tem também eleições de médio termo, não é? Que hão de o preocupar, embora há aí uma tese que diz que não é impossível que alguns Estados não façam as eleições, visto que são republicanos, e as eleições são federais, são nacionais, mas os Estados é que as organizam. Portanto, eu não me admirava que o homem arranjasse para ir um cambalacho qualquer a certa altura. Mas realmente a situação é muito complicada e muito perigosa, e do meu ponto de vista, tanto podem começar negociações de uma forma indireta, como estão, e depois passar a diretas, ou escalar o conflito, porque não estou a ver os americanos a desembarcar, talvez naquela tal ilha de cargo, mas mais do que isso não é possível. Os média parecem uns catavento, não é? Sim. A minha surpresa foi um último dado de ontem, ou de ontem, hoje é quinta-feira, que foi uma sondagem feita nos Estados Unidos, em que cerca de 40% dos americanos apoiam Trump. Ou seja, surpreendente, numa altura destas, eu esperava que esse valor fosse inferior. Em relação especificamente à guerra, 56%, quase 60% criticam, mas 40% apoiam. Achei estranho. Espero que a sondagem seja... Não sei se a sondagem é creio, aparentemente sim, mas portanto, é estranho. Depois, não é possível analisar portanto, o que está a passar no Irão pelos olhares do Trump, porque ele é caótico, ele diz uma coisa. Portanto, se pensarmos que a maior potência do mundo, o império do nosso tempo, atua de acordo com o caos que vai na cabeça do Trump, de facto, portanto, não podemos acreditar neste mundo, não é? Portanto, achamos que a única coisa que temos que concluir é que isto é um desastre total. Portanto, eu recuso-me a pensar, até para a minha própria sanidade mental,
eu recuso-me a pensar que o que se passa nos Estados Unidos é o que vai na cabeça do Trump. Tem que haver mais qualquer coisa, tem que haver uma estratégia. E a verdade é que, se nós olharmos para trás, verificamos que há uma certa continuidade na forma como os líderes do poder americano têm encarado o Irão. Ou seja, isto não foi uma maluqueira só do Trump, ou não é só uma maluqueira do Trump. Basta dizer, por exemplo, que o Clinton considerava o Irão o principal inimigo e o acusava de patrocinar o terrorismo. Alguma coisa tinha que ser feita. E não é tudo verdade. Não que eu vou dizer tudo verdade. O Obama, portanto, que defendia a negociação, também dizia que o Irão não pode ter armas nucleares. E o Biden, entre outras coisas, disse que o Irão nunca terá armas nucleares sob a minha presidência. Ou seja, há uma continuidade em relação ao Irão, portanto, da política americana. Claro que agora é uma situação extrema. Podemos pensar a guerra era inevitável ou não era inevitável. Há quem diga que sim, que era inevitável mais tarde ou mais cedo. Calhou no nosso tempo, mas se não fosse o nosso tempo, daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, a guerra tanto, teria que acontecer pela própria lógica do sistema político iraniano, para quem é preciso recordar, os Estados Unidos são o principal inimigo. Não é? Ou seja, preciso dizer isto, não é? Eles estão em guerra institucional com os Estados Unidos desde sempre. Exato. E isto... Agora, como é que os americanos vão sair disto e até onde é que isto vai? Assim, não é possível determinar neste momento, acho que é muito cedo. Claro que isto está a provocar, portanto, uma série de problemas para o mundo todo, com consequências ainda imprevisíveis, e essas consequências ainda são um bocadinho cedo para saber até onde é que vão, até onde é que vai a gravidade, portanto, da guerra e quais são as implicações que vão ter. Mas que isto é uma situação que obviamente é preocupante, mas o que eu aconselho a todos nós é que façamos uma análise mais fria e que não sigamos aquilo que o Trump diz ou faz, porque senão então é que ficamos Do ponto de vista das consequências, Luís Marinho, o Irão manda na guerra, não é? Domina o Estreito de Hormuz, manda na guerra. Sim, quer dizer, neste caso sim, porque aquilo que se pensava, ou que o Trump terá pensado, que seria uma coisa rápida e que o regime cairia logo a seguir e que havia o povo iraniano, levantava-se em peso, derrubava o regime e ficava tudo bem, nada disso aconteceu, não é? Portanto, o que estamos a viver, e não sabemos durante quanto tempo, o que estamos a viver é o início de uma crise económica a nível mundial que não sabemos quais vão ser as consequências, não é? Portanto, isto já me parece absolutamente certo. Por outro lado, há aqui uma perspectiva em relação ao Trump que nunca se sabe bem, ou por outra, desconfia-se muito que as grandes motivações dele têm a ver com dinheiro. Isto é, têm a ver com ganhos financeiros dele. Pois dele, claro, quer dizer, é evidente. E o último caso é um caso muito, muito sério, que é o que aconteceu há meia dúzia de dias, quando ele anunciou que iria fazer uma trégua de 5 dias e houve uma queda abrupta do preço do petróleo, que parece que alguns senhores aproveitaram para ganhar uns milhões muito largos. Desconfia-se que ele próprio. Agora, e nós vemos a forma muitas vezes como ele se comporta, por exemplo, como se comportou em relação à Venezuela, não é? A Venezuela para ele era o quê? A gente quer lá ir buscar petróleo, porque marimbou-se completamente para a questão da democracia, para a questão dos direitos humanos, etc. Está lá agora uma senhora como presidente interina, que há de lá por lá ficar se portar bem, não é? Se portar bem, obviamente em relação ao Trump, que é isso basicamente que ele quer. E, portanto, tudo isto levantam questões, porque, obviamente, se o Trump fosse presidente do Haiti, era uma coisa. Como ele é presidente dos Estados Unidos, é um problema gravíssimo. E que vão ter que ser os americanos, os norte-americanos, a resolver. Porque, de facto, começa-se a concluir que o homem não está bom da cabeça. Esse é que é o problema. E que isto é um risco a nível mundial. Não é verdade. É evidente que o homem não está bom da cabeça, não é? É um bocado exagerado isso. Às vezes não sei se é exagerado. Às vezes Não sei esquece se é o comprimido. Não, que ele está... Veremos um dia se é exagerado. Que ele é maluco, é evidente que é maluco. Agora, que a política americana seja só isso, não acredito. Eu não recuso-me a acreditar nisso. Aliás, se nós verificarmos o caso, referiste o caso da Venezuela. O caso da Venezuela
exemplar de como os americanos aprenderam. Eles aprenderam que não é possível impor a democracia no Iraque, nem é possível, portanto, impor para um país ordenado na Líbia, por exemplo. Já perceberam isso? Então mais vale fazer operações cirúrgicas, mantendo o sistema tal como está e esperando que ele se regenere, portanto, por dentro. Como aconteceu na Venezuela e com sucesso. Provavelmente queriam fazer o mesmo no Iraque e no Irão. No Irão e não conseguiram. E a verdade é que o regime venezuelano não mudou. Está igual. Luís, mas o que eu estou a dizer é que a democracia não se impõe de fora. O que se percebeu no Iraque é que essa tentativa, aliás, portanto, que está plasmada em documentos dos neoliberais que rodeavam tanto o presidente americano da altura, e que, aliás, muitos deles vinham da extrema-esquerda, era que há uma aspiração global dos povos à democracia. Ora, isso no Iraque não se verificou. Esse caminho é mais tortuoso do que aquilo que parece. E os americanos aprenderam com isso. Não vale a pena estarmos a impor a democracia, tanto na Venezuela, e com isso provocar uma guerra civil, que era o que ia acontecer. E fizeram bem. Países pulverizados, mas olhamos para a Síria. A Síria era um problema maior com o Assad do que agora. A Líbia era um problema maior para o resto do planeta com o Gaddafi do que Olha agora. Que não sei. Não, Olha que não sei. Mas Gaddafi agora tinha ali uma estabilidade. Não, mas isso uma coisa, desculpa lá, mas uma coisa é sendo lá lambada uns com os outros, o resto e o Iraque também já não constitui mesmo o tipo de ameaça que poderia constituir com o Saddam. O grande problema dos americanos. O grande problema dos. Tens que perguntar ao Durão Barroso. O grande problema dos americanos no Iraque foi desmantelar o exército do Saddam, que era a única entidade que impunha segurança ali dentro. Justamente. Muito bem. Os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, começo por ti, Luís Marinho. O meu enigma é muito rápido. Eu gostava de saber o que é que o José Luís Carneiro foi fazer à Venezuela. Parece que há 4 portugueses que estão detidos. Ele diz que foi lá falar com a comunidade portuguesa e também falar com os dirigentes venezuelanos. Queria ser recebido pela senhora Delcy Rodrigues, acho que não houve hipótese. O que é certo é que não se percebe bem para que é que serviu aquela viagem. Era interessante ele explicar, mas acho que não vai explicar nada, não é? Acordou a oposição. Fica o enigma. Deve ser. Bom, no último jogo do Sporting contra o Alverca, atenção, Isso é uma coisa séria. o árbitro assinalou um penalti do guarda-redes ribadejano sobre o Soares. O atacante leonino, desportivamente, não é? Disse ao árbitro que não houve falta. A intervenção do VAR levou o árbitro a corrigir a decisão inicial, mas que mostrou o cartão amarelo ao atacante leonino. Por simulação. Por simulação. O Soares espontaneamente disse ao árbitro que não tinha acontecido nada. E, portanto, e como todos nós sabemos, a verdade não merece castigo. Certo? Pronto. Porquê é que o João Pinheiro lhe mostrou o amarelo? Esse é o grande enigma que fica. A lei é para ser cumprida. Deve ter sido ali os amigos aqui do nosso... É a mão invisível. A mão invisível. Alonga manos. A lei está escrito na lei. Então, cumpre-se. Bom, é bom recordar que desta noite de quinta-feira para amanhã faz 2 meses que a tempestade Cristine devastou a zona centro do país, e não apenas a zona centro, outros pontos do país, mas sobretudo ali no eixo entre Leiria e Aveiro, Coimbra, por aí. 2 meses depois, há muita gente que continua sem televisão, por exemplo, no meu caso, ou sem internet. Continua, portanto, com muitos telhados, portanto, por reparar. Enfim, é impressionante o número de situações que todos os dias eu ouço, de pessoas que vivem ainda com esses problemas. A IC8, que é uma via estruturante o país, na medida em que liga a Figueira da Foz a Castelo Branco, aluiu numa zona entre Pombal e Ancião, aluiu e continua na mesma, ou seja, a autoestrada foi reparada, porque é da Brisa, há portagens pagas. A IC8, como portanto, as estradas de Portugal, ninguém paga, ninguém repara aquilo. Portanto, enfim,
Há ali um troço vai de 500 metros, portanto que está aluído, há trânsito pela outra faixa, mas naquela não existe. Ao mesmo tempo, surgiu agora uma notícia esta semana, não sei se vocês repararam, tanto quanto sei, a previsão de fraudes, de declarações enganosas relativamente às indemnizações, a estimativa era que houvesse 20% de pessoas que procuravam aproveitar-se da situação. Afinal, parece que anda à volta dos 60%. Então, a quantidade de pessoas que as pessoas que mandam fotografias com a identificação da propriedade e recebem automaticamente. Portanto, ou seja, há uma quantificação dos valores, um mecanismo, e recebem automaticamente até 5 mil euros, ao que parece. Bom, a quantidade de pessoas que mandam fotografias, portanto, feitas pela inteligência artificial, pedem 5 mil euros por 2 telhas para partidas, porque mandam duplas e triplas para declarações, manda o pai, manda a mãe, manda o filho, de mais do que uma casa, de 2 casas repetidas. É impressionante e, enfim, também é um enigma que nós podemos, portanto, aqui fazer, que é porque é que mesmo nestas situações desgraçadas, portanto, o ser humano tem esta tendência para o aproveitamento. Quando há problemas reais para resolver que não são resolvidos pelas entidades para que deviam estar a resolvê-los. Eduardo Oliveira Não Silva. é bem um enigma, mas é uma pergunta. Não sei se sabem, dia 2 de abril faz 2 anos que tomou posse o atual Primeiro-Ministro e, portanto, o balanço, quando se fala muito de inatividade e tal, de o que é que aconteceu e se os 8 anos do António Costa, estes parecem também... Já vou em 2. O balanço já são 2 anos. Já 2 anos, já não é. E vou Bem, pegar... mas teve umas eleições pelo meio, não é? Está bem, ok, mas eu vou pegar aqui em 2 notícias. Uma que diz que escolas estão em risco de ter de devolver 480 milhões a Bruxelas por atrasos de dinheiro adiantado para do PRR, e o Hospital de Todos Santos, que já perdeu 100 milhões de euros de oportunidades com o PRR. O Hospital de Todos Santos sei lá, para dia de São Nunca, quer dizer, aquilo está ali, não há nada, não passa nada. Portanto, não são 2 enigmas, são 2 constatações. São 2 constatações e um enigma, que é qual é o balanço destes 2 anos de governo. Podemos falar nisso para a semana. Muito bem. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Maria Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia. Novas Crónicas da Idade Média, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até lá.